nessa aula de hoje nós temos aí uma introdução à álgebra, tá? E essa primeira atividadezinha é só para a gente reconhecer o que são expressões e o que são equações, certo? De um modo bem simples, aí um macete já para você não esquecer, certo? Pessoal, equações sempre terá uma igualdade, certo? Tem igualdade? É equação. Tem igualdade? É equação. É equação. É equação. Se não tiver a igualdade, nós chamamos apenas de expressão, ok? Então, ó, muito simples aqui. Esse aqui, o que ele é? Ele é uma equação. Porque, lembra aí, tem o sinal de igualdade. Não tem o sinal de igualdade, você está fazendo uma expressão numérica, ok? Equação, porque tem o sinal de igualdade. Se não tivesse o sinal de igualdade, seria uma expressão. Tem sinal de igualdade? É uma equação. Tem sinal de igualdade? Equação. Não tem sinal de igualdade? É uma expressão. Ok? Bem simplesinho, tá? Um macetezinho aí para você diferenciar rapidinho o que é equação e o que é expressão. Aqui nós temos uma figura e nós temos que encontrar uma fórmula, descrever uma fórmula para calcular o perímetro dessa figura. Lembra aí, como é que eu encontro o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, eu teria que somar esse lado com o valor desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Pronto. Então, como que eu posso dizer assim, eu tenho uma fórmula para somar o perímetro disso aqui? Como que nós poderíamos escrever? Que fórmula seria essa? O nosso valor desconhecido, ó, ele está sempre representado pela letra C. E se o perímetro é apenas uma soma de todos os lados, e esse C representa sempre o mesmo valor, nós temos então apenas que fazer o seguinte, ó, 4 mais 5, 9, mais 3, 12, mais 4, 16, mais 3, 19, mais 5, 24. 24 o quê? C. Seja qual for o valor de C. Tá? Eu só estou fazendo aqui a fórmula. A princípio, não pediu para que a gente encontrasse o valor de cada lado. Agora, se nós recebermos a seguinte informação, calcule o valor de C, considerando que o perímetro tem 120 centímetros. Bom, agora nós temos, então, um valor para nós trabalharmos. Quando o perímetro dessa figura for 120 centímetros, aí nós podemos fazer quanto que vale o C, certo? Por quê? Porque nós podemos aqui, ó, isolamos a incógnita que nós não conhecemos, o nosso valor desconhecido, a letra C, ok? O que nós temos do outro lado da igualdade? 120, repare que eu só troquei o lado, tá? Apenas isso. E agora sim, ó, o 24 que multiplicava o C, ele vai passar para cá dividindo, certo? E você vai ter aí 120 dividido por 24, certo, pessoal? 120 dividido por 24 é o mesmo que 5. Então, o valor de C será 5, ok? Esse é o valor do C quando o perímetro for 120, ok? Em uma caixa, há bolas brancas e vermelhas, totalizando 360 bolas. Se o número de bolas brancas é 4 vezes maior que o de vermelhas, qual é o número de bolas brancas? Bom, nós temos aqui uma informação que é o total, certo? E depois nós só temos essa informação aqui, ó, que o número de bolas brancas é 4 vezes maior que o de vermelhas, ok? Então, a gente pode montar assim, ó. 360, que é o total, é igual. Nós temos uma informação que nós desconhecemos. O valor desconhecido em matemática nós chamamos de x, tá? Esse é o estudo principal aí da álgebra, esses valores desconhecidos com os quais nós passaremos a lidar. E o x é uma das incógnitas que a gente mais utiliza, certo? Então, nós vamos utilizar o x. Aqui me diz que o número de bolas brancas é 4 vezes maior que o de vermelhas. Então, se é 4 vezes maior, ele está multiplicando. 4x, 4 vezes x. Tá?
Por uma questão de estética, a gente não coloca o pontinho da multiplicação aqui, ok? Também tenho que somar o de bolas vermelhas aqui, que é um x sozinho, certo? O que nós temos que fazer agora? Posso somar 4x mais x? Sempre que você vê esse x sozinho, entenda que é como se você tivesse um x aqui, tá? Eu vou fazer de lápis só para ficar visual e mais fácil para a gente compreender, tá? Então, ó, você tem 4 mais 1, então você fica aqui, ó, com 5x, tá? E o teu 360 que continua aqui do outro lado da igualdade. Então, 360 é igual a 5x. Nós queremos saber quanto que é o valor de apenas 1x. Então, ó, só estou invertendo o lado, tá, pessoal? Tá? Puxei o x para cá, vou levar o 360 para lá, só para ficar mais visual aqui o que a gente quer descobrir. E esse 5, que antes estava multiplicando o x, ele sai aqui da multiplicação e vem para cá dividindo, tá? 360 dividido por 5 é igual a 72, certinho? Se você não consegue fazer rapidinho assim, ó, você coloca no algoritmo, tá? Você faz lá, tá? O algoritmo, tá? Bem bonitinho, bem rapidinho. 36 por 5 vai dar 7, que vai dar 35, ok? Sobra 1, baixa aqui ó, a sua unidade, 10 dividido por 5 dá 2, beleza? Se você consegue fazer de cabeça, mais rápido, ok? Então, o x vale 72. Não respondeu nossa pergunta ainda. Tá? A gente descobriu o valor de x, legal, montamos aí uma equação, bonitinho. Mas, qual é o número de bolas brancas? A gente sabe que o número de bolas brancas é 4 vezes maior que o de bolas vermelhas. Então, 72 vezes 4. Né? Você pode fazer aí, ó, rapidinho. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 7, 28. Pronto, são 288 bolas brancas, certo? Ok, pessoal? Olha essa atividade aqui que gostosinha, ó. Um número mais o seu dobro é igual a 18. Um número, que número? Um número que nós não sabemos qual é. Quando nós não sabemos, nós chamamos ele de x, certo? Mais o seu dobro. Quando eu quero fazer o dobro de alguma coisa, eu multiplico ela por 2. Então, 2x, tá? Ó, um número mais o seu dobro será igual ou é igual a 18. Pronto, montamos aí uma equaçãozinha com as informações que nós tínhamos aqui. Temos que fazer o mesmo com as próximas atividades. Um número mais seu quadrado. Repara que aqui não está nos falando nada de igualdade, tá? Não está falando de igualdade, então já sabe que você vai montar aqui uma expressão, certo? Um número mais o seu quadrado. Um número que nós não conhecemos, que é o x, mais o seu quadrado, tá? Gente, seu quadrado e seu dobro tem diferença, tá? Seu dobro é 2 vezes o número, o quadrado é ele elevado a ele mesmo. Então, x ao quadrado, um número ao quadrado, ok? Um número par. Um número que nós desconhecemos, mas nós temos que escrever aqui, através de incógnitas, tá? Para que ele seja par, nós temos que garantir que ele será par. O número que nós desconhecemos é x. Como que eu garanto que esse número será par? Multiplica ele por 2, certo? Porque, ainda que ele seja um número, ainda que o x seja ímpar, se ele for 3, no momento que tu multiplica por 2, ele vira 6, vira par. Se o x for par, se ele fosse um 2, no momento que tu multiplica por 2, ele é 4, ele continua sendo par. Então, como é que a gente tem uma obrigatoriedade de escrever um número par? 2x sempre será um número par, ok? E um número ímpar? Bom, aqui nós precisamos garantir que esse número será ímpar. Quando nós fizemos isso aqui, nós garantimos que ele seria um número par. Então, aqui eu já tenho a garantia de que ele será par. O que eu preciso fazer para garantir que ele será ímpar? Então, quando eu coloco 2x, a gente já viu aqui em cima que eu garanto que ele é par. Qualquer número par, quando eu somo mais um, é ímpar. Prof, mas e se eu decidisse subtrair 1? Também dá certo, tá, pessoal? Você poderia aqui escolher 2x menos 1, tá? Todo número par, quando você subtrai apenas uma unidade, transforma em número ímpar. Todo número par, quando você adiciona uma unidade, transforma em número ímpar, ok?
Próximo, então, o quadrado de um número par. Como que é o número par? A gente já viu ali, né? Número par, quando eu faço 2x, obrigatoriamente eu tenho um número par. Como que eu faço para ter o seu quadrado? Eleva tudo ao expoente 2, ok? Você garante que você vai ter o quadrado de um número par. O dobro da soma de um número com 8, tá? Vamos por partes aqui, tá? Ó, a soma de um número, tá? Um número que a gente não conhece, que é x. A soma dele com 8, tá? Essa parte tá aqui, ó. Soma de um número com 8, ok? Só que o que tá pedindo ali? O dobro. Então, multiplica por 2, certo? Colocamos entre parênteses para avisar que tudo que está dentro do parênteses tem que ser multiplicado por 2. Então, você tem o dobro da soma de um número com 8. Beleza? Esse último aqui fica um pouquinho mais detalhado, mas nós vamos fazer ele então aqui embaixo, tá? A terça parte da soma de dois números consecutivos. Como que eu faço um número consecutivo? Vamos começar pela parte? Vamos começar aqui, ó. Soma de dois números consecutivos. A gente vai fazer essa parte aqui primeiro, tá? A soma de dois números consecutivos. Então, você tem aqui, ó, um número que você não conhece, que você está somando com o consecutivo dele. O que é consecutivo? É o número que vem depois. Então, se eu tivesse, supondo que o x fosse 10, seu consecutivo seria o 11. Ah, mas e se o x for 15? Seu consecutivo será o 16. Se o x for 37, seu consecutivo será o 38. Ou seja, o seu consecutivo é o próprio x mais 1. Tá? Então, aqui eu estou somando dois números consecutivos. Esse mais esse. Tá? Quando eu somo esse mais 1, ele é o consecutivo do anterior. Então, você tem aqui a soma de dois números consecutivos. Mas você quer apenas a terça parte dele. Então, terça parte, 1/3, multiplicando a soma de dois números consecutivos, ok? Então, acho que você percebeu que às vezes a gente começa aqui de trás para frente, a montar o pedaço que ficou ali mais claro para nós primeiro. Ah, prof, mas eu achei mais fácil a terça parte primeiro. Não tem problema, tá? Do modo como você achar que está mais claro para você compreender, mais claro para você desenvolver, tá? O caminho que lhe for mais agradável, a matemática nos permite isso. Nós conseguimos aí fazer o resultado correto, ok? É bem gostosinho isso aqui para você aprender certinho como é que funciona aí a álgebra, como é que você monta as expressões. Quando você tem um valor desconhecido, você quer encontrar um total, você sempre substitui por x, tá? O valor desconhecido é o nosso x. Ah, prof, se eu quiser fazer y, t, z, não tem problema, tá? Desde que você lembre que a incógnita está representando o valor desconhecido que nós queremos encontrar. Ok, pessoal? Nessa atividade, diz que o perímetro de um triângulo é igual a 88 centímetros. Um lado mede o dobro da base e o outro lado é igual à base mais 4 centímetros. Determine a medida de cada lado. Pessoal, lembrando, perímetro é a soma de todos os lados, neste caso aqui do triângulo, certo? Então, ó, o perímetro é igual a 88 centímetros. A informação que a gente tem aqui, ó, um lado mede o dobro da base, certo? Vamos fazer como se a base, ela é o nosso x, tá? Então, o dobro da base, essa é a medida de um lado. O outro lado é igual a base mais 4. A base mais 4. E nós temos que somar também a própria base, porque perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós temos aqui, ó, o lado que é o dobro da base, o lado que é igual a base mais 4 e a própria base, tá? Então, estamos somando os três lados e, com isso, nós vamos ter o perímetro total de 88 centímetros. Agora, vamos manipular algebricamente esta equação, certo? 2x mais 4 mais x. Lembra que esse x aqui, ó, ele tem um 1zinho implícito aqui. Ele é um x. 1 vezes x é x, por isso que a gente escreve só o x. Então, ó, 2 mais 1 são 4x, mais esse 4, que é um número que não está multiplicando nenhum x, então ele fica ali sozinho, igual a 88. Agora, nós precisamos isolar de um lado da igualdade, tá? Apenas o número que está multiplicando o x. Então, e o próprio x, claro. Ó, 4x igual.
Do outro lado da igualdade, nós ficamos aqui, ó, com os números que são, a gente chama de constantes, tá? Esses aqui que não estão acompanhando o x. Por quê? Nessa equação, o 4 é constante e o 88 é constante. Esse número aqui nós não sabemos. Então, se mudasse o valor do x, ele mudaria. Por isso que a gente chama ele de incógnita. Pode ser chamado de variável, tá? Então, aqui nós temos o 4 que é constante. Como ele vai mudar para o outro lado da igualdade, ele muda com o sinal negativo, tá? Era positivo, ele vem para cá negativo. Então, agora você mantém aqui, ó. Quanto que é 88 menos 4? Né? 84. 4x igual a 84. Agora a gente pega e deixa o x sozinho, porque a gente não quer saber o valor de 4x, a gente quer o valor de 1x apenas. Então, vai ser igual a 84. Esse 4 que multiplicava o x, ele passa para cá dividindo, tá? Então, você fica aí com x igual a 84 dividido por 4, que dá 21. Já respondemos? Não, nós encontramos o valor de x. Lembra que o x ele era apenas a nossa base? Então, ó, a base, tá? A base é 21 centímetros. Mas depois você tem um lado que mede o dobro da base, certo? Então, um lado, ele mede 42 centímetros, porque é o dobro da base. E o outro lado mede o mesmo da base mais 4 centímetros. Então, o outro lado, 25 centímetros, ok? Somando aí 21 mais 42 mais 25, nós encontraremos aí 88 centímetros, que é o total, que é o nosso perímetro. O concreto contém 3 vezes mais pedra que cimento. Qual a quantidade de cimento existente em uma mistura de 500 kg de concreto seco? Ó, aqui já está nos dando a dica, ó. 3 vezes mais pedra do que cimento. Ou seja, os valores que nós não conhecemos, que nós estamos procurando, que é o de cimento, ele é o nosso x, certo? É aqueles que têm 3 vezes mais pedra do que cimento. Ou seja, a gente monta aí que 3x mais x é igual a 500 quilos. Olha só, 3 vezes mais pedra, 3 vezes x, isso aqui é a nossa quantidade de pedras, tá? E o cimento, que é o nosso x, sozinho. Ou seja, nós temos uma proporção aí de 3 para 1, num total de 500. A gente monta a nossa equação e agora a gente só manipula algebricamente para descobrir quanto de cimento existe em 500 kg de concreto, já que há uma mistura junto com a pedra, certo? 3x mais x, lembra? Tem um umzinho aqui, tá? Então, ficam 4x igual a 500. Bom, mas nós não queremos o valor de 4x, nós queremos o valor apenas de x. Então, nós pegamos e esse 4 que estava aqui multiplicando, ele passará para cá dividindo. 500 dividido por 4 dá 125 quilos, nesse caso de cimento, em 500 quilos de concreto seco. Porque a proporção é de 3 vezes mais pedra do que cimento, num total de 500, tá? Proporção de 3 para 1, somamos 3x mais x, deu 4x, igual a 500, isolamos o x, 4 que multiplicava passou para cá dividindo, e nós encontramos aí a resposta de que x é igual a 125 quilos de cimento. Pessoal, é muito gostosinho trabalhar com esse valor desconhecido e ele nos ajuda muito no dia a dia. Nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas com bastante situações práticas que nos ajudem a descobrir valores que nós queremos encontrar para resolver, às vezes, alguma situação, algum cálculo que a gente quer fazer. É bem gostosinho de lidar, é importante para o nosso dia a dia, tá? A matemática, ela é para o nosso dia a dia, ela é para a nossa vida, ela não é para passar em prova. Infelizmente, existem as provas e a gente precisa demonstrar que sabe. E, às vezes, para entrar num trabalho, precisa passar num concurso, e a matemática estará presente, com certeza, mas mais do que isso, o importante é você aprender matemática para usar na sua vida, no seu dia a dia, tá? E daí a importância de um valor desconhecido que a gente substitui por x na hora de colocar numa equação ou numa expressão, é muito importante você ter esse conhecimento, ok? Então, até a nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado muito, tenha aprendido bastante, tenha curtido, ok? E a gente se encontra aí nos próximos vídeos.